Olá, meus queridos amigos que acompanham o nosso canal aqui de Estudo para a Magistratura Federal, ainda que não tenha acompanhando, mas voltaremos aí assistindo essas aulas no momento oportuno. E hoje a gente dá continuidade aqui à parte 4 ou 5, 4, a parte 5, na verdade, a parte 5 do direito econômico. E vamos começar aqui com excessiva concentração econômica. Esta referência, contrária à situação individual de extrema riqueza, deve-se, senão por outros motivos, pelo menos a duas singelas razões. Em primeiro lugar, a indisfarçável ameaça à concretização dos mais caros princípios democráticos, do mais caro princípio democrático, o de que o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Em segundo lugar, ao fato de que a realização de cada um e de todos prescinde da referida situação e, no mais das vezes, é apenas reflexiva da desproporcionalidade abissal que se vislumbra no comparativo dos benefícios atomística e individualmente amelhados na praxis socioeconômica no cotejo com as carências absolutas de grande parte da nossa população. Entretanto, no atual cenário global, parece acertado um justo convívio de grandes, médias e pequenas empresas, ou seja, a existência de grandes conglomerados econômicos faz parte da realidade econômica. Mas sobre elas, a atenção estatal deverá ser redobrada. Próximo tópico: justiça social e efetividade das normas jurídicas. Justiça social e efetividade das normas jurídicas. Não se turve o raciocínio jurídico com a suposta inadvertida assertiva da falta de eficácia das normas constitucionais atinentes à justiça social. Apesar de inserção constitucional no termo justiça social estar se repetindo desde a Constituição de 1946, é fácil perceber que o impasse atual, que se vai gerando no convívio social pela crescente tensão ocasionada pelos bolsões de miséria, de desemprego, de fome e de outras carências extremas, constitui gravíssimo problema a desafiar atitude inteligente e perscrutadora de operadores do direito, que devem estar voltados para conferir efetividade à finalidade da ordem econômica, para a realização da justiça social. Como adverte a doutrina, a existência dos chamados conceitos vagos, fluidos e imprecisos nas regras concernentes à justiça social não é impediente a que o operador do direito lhe reconheça em concreto um âmbito significativo, uma correta análise das dicções constitucionais relativas à justiça social e põe concluir que, a partir delas e independente de normação ulterior, já são intocáveis direitos sociais muito mais amplos e sólidos do que se supõe habitualmente. Toda norma constitucional é norma jurídica e, portanto, tem função prescritiva. Por fim, registre-se que a concreção da justiça social para cada um e para todos é mesmo o motor do desenvolvimento, uma primordial vocação da ordem constitucional econômica. Sua finalidade, destino obrigatório de toda tarefa exegética que percorra seus escaninhos. Próximo tópico: direito econômico. Direito econômico, justiça social, dignidade e desenvolvimento. Fica então fácil entender a assertiva de Christine Derani ao afirmar que o direito econômico, como tradução do que há de expresso ou latente numa sociedade, não desenrola uma rota sem conflitos, ao espalhar as diferenças e divergências sociais, ao mesmo tempo em que incorpora seu papel político de objetivar o bem comum da sociedade. Transita pelas mais distintas esferas do relacionamento social. Assim, justifica-se e mais torna-se imprescindível essa dupla dimensão do direito econômico. Garantidor da iniciativa econômica privada e implementador do bem-estar social. Então vamos lá, direito econômico, garantidor da iniciativa econômica privada
e implementador do bem-estar social. A ordem econômica apresenta como objetivo a satisfação das necessidades da coletividade, cujo entendimento demanda uma equitativa distribuição de riqueza, ou seja, uma justiça social. Através dessa distribuição, promove-se o desenvolvimento e garante-se uma melhor condição de vida para as pessoas. O desenvolvimento, que não é medido tão somente em razão do conhecimento econômico, está intimamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, já que já que por intermédio dele se oportunizam melhores condições de trabalho, de moradia, enfim, melhores condições para uma vida digna. Embora não seja fácil precisar com rigor quais os parâmetros de um Estado justo ou injusto, a verdade é que tornam execráveis as disparidades profundas de renda e de riqueza. Próximo item. Princípio constitucional econômico e soberania nacional. A soberania nacional, inclusive a soberania nacional, é um dos princípios da teoria geral do Estado, né? Povo, território e soberania. Soberania, o que vai ser? A capacidade do Estado não ser obrigado, nem determinado, senão pelas suas próprias razões. Então aqui vamos no item princípio constitucional econômico da soberania nacional. A soberania nacional, além de princípio da ordem econômica, inciso 1, artigo 170 da Constituição, também está prevista como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, inciso 1 do artigo 1º da Constituição. Não se trata, conforme João Bosco Leopoldino da Fonseca, de repetição, mas de complementação, pois a soberania política não sobrevive sem a soberania econômica. A soberania nacional caracteriza-se como atributo do Estado, ou seja, as políticas econômicas a serem adotadas devem levar o Estado a estabelecer uma posição de soberania interdependente dos demais países, importando, pois, a possibilidade de autodeterminação de uma política econômica. Mas dada a indisfarçável desigualdade entre as nações e a crescente interdependência global em todos os setores, e ainda tomando em consideração a advertência de Bandeira de Mello, o qual refere que os países menos desenvolvidos têm sido e são, naturalmente, meros peões no tabuleiro de xadrez da economia e, pois, da política internacional, sacrificáveis para o cumprimento dos objetivos maiores do que movem as peças. Avulta de importância a consideração da soberania nacional como princípio norteador da ordem constitucional econômica. Próximo item. Soberania nacional e internacionalização do direito. Soberania nacional e internacionalização do direito. Assinale, entretanto, que esse princípio, soberania nacional e internacionalização do direito, este princípio está fortemente corroído em sua conceituação tradicional pelo avanço da ordem jurídica internacional, direito. Embora ele também não pudesse ser interpretado de forma absoluta em face da crescente e inevitável globalização, fato. Examinando-se a repercussão sobre a política econômica provocada pela globalização, é fácil notar um arrostamento da soberania econômica e mesmo política. A ação dos Estados é movida pela incessante busca de níveis de competitividade internacional, havendo fortíssima pressão para que os Estados liberalizassem suas políticas relativas às transações internacionais. Do ponto de vista das grandes empresas, o objetivo é buscar a melhor localização planetária. E com a produção se dá em escala mundial, a padronização dos produtos se impõe como necessidade estratégica. O que o princípio põe em destaque é a colaboração internacional. O que o princípio põe em destaque é que a colaboração internacional não pode chegar ao ponto de subtrair do país
as possibilidades de autodeterminação, como já assinalamos. Com a crescente intensificação do fenômeno da globalização, verificou-se uma maior hegemonia do capital financeiro e o rápido crescimento das empresas transnacionais. Internacionalizou-se parte da produção, houve crescente liberação e intensificação do comércio e da observância de novas práticas na formulação de contratos, tudo isso com indisfarçável repercussão na vida das pessoas, da sociedade e do próprio Estado. Por isso, as normas de ordem econômica não podem e não devem apenas restringir-se aos aspectos estritamente internos do desenvolvimento, de modo que o planejamento da atividade econômica precisa considerar os efeitos que se fazem sentir sobre as estratégias do encaminhamento da política econômica internacional. Mas o que parece, mesmo destacado no texto, é que a consideração de tais aspectos não pode chegar ao ponto de subtrair do país a possibilidade de autodeterminação. Verdade é que o processo de integração global tem levado ao declínio do nacionalismo e à transnacionalização da economia. Mas o papel do Estado, que pede importância como ator econômico, é aumentado no sentido de orientação e formulação de políticas públicas relativas à responsabilidade no campo social, como prescreve Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Abre aspas. A inadequação do modelo às atuais exigências do desenvolvimento não decorre apenas das características mercantilistas apontadas e da incapacidade decorrente de dar respostas integrais e pragmáticas às necessidades da sociedade contemporânea, cada vez mais complexas e heterogêneas, mas também das novíssimas circunstâncias internacionais da política e da economia. Entre essas circunstâncias, destaca-se o declínio do nacionalismo e a transnacionalização da economia, com o advento de novas escalas na tecnologia e na produção. Transnacionalização da cidadania se completa com outra realidade que vem ganhando vulto desde o final da Segunda Guerra Mundial, a transnacionalização da economia. Já não se pode ignorar que vários sistemas econômicos operam em bases transnacionais, principalmente o de capitais. Ignorar que vários sistemas econômicos operam em bases transnacionais, principalmente os de capitais, exigidos para o investimento indispensável ao desenvolvimento, bem como as tecnologias necessárias, não são mais propriedades estatais sujeitas às leis políticas, mas propriedades privadas, movimentadas e postas em ação por organizações também privadas, que não têm outro compromisso senão com a eficiência e o êxito. O pragmatismo econômico lentamente supera o discurso ideológico, levando-o a um paulatino descrédito, que se reflete nas estatísticas minguantes dos partidos ideologizados, ao declínio sobre o qual tão agudamente discorre Daniel Bell. The End of Ideology. Glencoe, Illinois, Free Press, 1960. Que vê esgotadas as possibilidades de reivindicar a verdade de seus conceitos sobre o mundo. Isso é uma característica presente nas sociedades desenvolvidas, mas não as demandas da pesquisa tecnológica, tão exigente em termos de qualidade, de custo e organização. O fator que mais impulsionou a transnacionalização da economia. A escala internacional é imprescindível porque é perspectiva de grandes negócios que determinam as grandes invenções, tanto na engenharia dos produtos quanto na engenharia da produção. Essa escala, é óbvio, com exceção de algumas poucas nações de mercado interno e grande expressão em termos numéricos, e que de poder aquisitivo, só pode ser a internacional. Nesse mundo internacionalizado, o Estado perde sua importância como ator principal, ator econômico em favor das grandes organizações internacionais.
mas em compensação, vê aumentado o seu papel de orientador e incentivador da economia e da sua responsabilidade no campo social.